Panorama do mercado com abas, as principais notícias de 20 de janeiro comentadas aqui. Começamos com a grande tensão geopolítica entre Estados Unidos e União Europeia em razão das falas do Trump sobre a Groenlândia e sobre a tomada da Groenlândia pelos Estados Unidos. Trump remeteu uma carta aos noruegueses falando que, como ele não ganhou o Nobel da Paz, ele agora seria o responsável por cuidar da paz e, por esse motivo, ele assumiria a administração da Groenlândia e a incorporaria aos Estados Unidos. Fica aí uma observação para nós monitorarmos os riscos e as tensões. Isso já tem refletido nos ativos, o dólar tem se enfraquecido perante moedas de países desenvolvidos. Nós vemos uma fuga para ativos de segurança, principalmente ao ouro e outras moedas que podem funcionar como ativos de segurança, como o franco suíço, e é importante monitorar esse fluxo que tende a migrar dos Estados Unidos para outras bolsas. E as bolsas têm recebido fluxo internacional, o Brasil também é uma delas, mas fica a preocupação se haverá uma escalada das tensões entre União Europeia e Estados Unidos. Lembrando que Scott Bessent, secretário do Tesouro, disse à imprensa que seria melhor que os europeus não tentassem revidar, porque os norte-americanos teriam outras medidas para incrementar as sanções sobre os europeus. E isso gera um alerta nos mercados. Algumas empresas que têm forte presença no mercado norte-americano e que são europeias também sofrem correções, principalmente a Louis Vuitton, Moët Hennessy, que é o grande conglomerado da Louis Vuitton e que, obviamente, destina boa parte de seus produtos para o mercado de consumo norte-americano. Então, agora, monitoramento do dólar, o dólar tem enfraquecido, fuga para ativos de proteção, e amanhã teremos provavelmente o evento principal da semana, que será a fala de Trump em Davos. Está ocorrendo nesta semana na Suíça o Fórum Econômico Mundial, e Trump vai enviar uma delegação recorde para Davos sobre todas as tensões que têm ocorrido. Provavelmente ele vai falar sobre Venezuela, vai falar sobre o novo posicionamento dos Estados Unidos no plano das relações internacionais, vai falar certamente de Groenlândia. Então o mercado todo aguarda, mas o que nós já podemos verificar? Um aumento da volatilidade, claramente, índice VIX subindo, os futuros caem hoje severamente, já que ontem foi feriado no Martin Luther King Day, e o mercado tenta agora processar essas informações e a volatilidade já subiu muito. Então quem estava protegido para tentar absorver a volatilidade, alguma correção pontual nos mercados, se deu bem, foi beneficiado. Eu tenho comentado isso aqui, tenho falado que era um momento para proteções, já estava o mercado esticado, volatilidade baixa. Nessas horas, para compra de proteção é sempre muito importante. Claro, não é recomendação, não falei num sentido de recomendação, apenas disse que era uma forma de se proteger. Comentário final no plano internacional é a alta dos juros no Japão, em razão do que tem acontecido, o plano fiscal de Takaichi, que é de aumentar o gasto do governo. O Japão tem perdido já uma boa parte do seu câmbio em relação aos Estados Unidos, a moeda tem se depreciado bastante. Eu gravei um vídeo no YouTube, quem tiver interesse sobre uma análise mais técnica do que está acontecendo com o Japão, e o Japão, portanto, agora sua curva tem uma total reprecificação, uma grande dificuldade para os japoneses, que estão com uma inflação mais alta do que a vista nas últimas décadas. O BOJ teve que aumentar os juros e a curva, principalmente nos vértices longos, tem uma alta muito expressiva, e isso é péssimo para o país. A sua moeda tem se depreciado muito em relação às moedas de países desenvolvidos. Então fica a minha recomendação de vídeo do Japão, e vamos continuar monitorando, porque realmente a situação macroeconômica do país pode deteriorar muito. Em relação ao Brasil, sempre monitorar, porque agora o Brasil, a questão da corrida eleitoral já começa a pesar nos ativos, já há também uma preocupação nesse sentido. Temos aí uma curva de juros que precifica já pelo menos 2% de corte de juros para final de 2026, mas muitos ainda têm um certo ceticismo em relação a quanto o Banco Central tem efetivamente de espaço para cortar, mas fica essa preocupação. E aqui, ontem saiu uma matéria da CNN falando que o BRB talvez necessite da injeção de capital do próprio Distrito Federal, que é o controlador, tem 53% das ações, em razão daquela carteira que foi comprada do Master, que era de 12 bilhões, e como essa carteira provavelmente vai levar a sua perda total, dificilmente o BRB vai conseguir recuperar isso na liquidação extrajudicial do Master. Pode ser que o acionista controlador, que é o Distrito Federal, tenha que aportar uma quantia de aproximadamente 4 bilhões de reais para que se mantenha saudável o balanço do banco.